Salve povo, aqui é o Zelota, de volta com o quarto e penúltimo capítulo desta mini saga búlgara. E nesse vídeo nós vamos ver o domínio bizantino da Bulgária e as revoltas que vão acontecer durante esse período do domínio bizantino, que durou quase 170 anos. E depois vamos ver a fundação do Segundo Império Búlgaro. E vamos ver uma boa parte desse período do Segundo Império Búlgaro com os irmãos Assem e seus sucessores. Bom, mas antes de eu contar essa história para vocês, eu peço a todos, junta no like, compartilhem, quem gosta desse tipo de conteúdo. Para quem chegou aqui, seja bem-vindo. Eu trago conteúdo de antiguidade e Idade Média. Me sigam nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Os links estão na descrição, para vocês ficarem sabendo quando os vídeos saírem. Se torne membro do canal, fazendo parte aqui do nosso acampamento Zelota, onde vocês vão ter acesso aí a vídeos exclusivos e tornarem patrocinadores do canal para que eu continue postando vídeos com regularidade aqui no YouTube. Vídeos todas as quintas às 20 horas, sempre com a metodologia nada ortodoxa, muitas imagens, muito conteúdo sem enrolação. E vamos lá que eu vou falar um bocado aqui dessa parte do domínio bizantino, que vai ser a primeira parte desse vídeo. Bom, nessa primeira década do domínio bizantino, nesses primeiros 10 anos, durante o reinado do Basílio II, que foi o imperador bizantino que conquistou ali os búlgaros, no caso ele acabou com o primeiro império búlgaro, não vamos ter nenhuma rebelião, vai ser um período em que o Basílio II ele conseguiu pacificar os búlgaros. Não houve nenhum rebelde como no caso do Kradipernik, né? Esse que foi um senhor feudal búlgaro, lutou contra os bizantinos em cercos que os bizantinos fizeram, né, durante essa conquista do Basílio II. Também não teve nenhum personagem como o Nikulitsa, né, que foi um governador lá da Sérvia, não o caso o reino da Sérvia, mas uma região, né, que hoje é uma vila que fica lá na Grécia, mas que naquela época ficava na região da Macedônia, né, no caso a histórica Macedônia, que chegou a fazer parte ali do primeiro Império Búlgaro, durante a sua grande expansão. Bom, então essa região ficava ali na Macedônia e na Tessália, né? Então ele foi esse governador dessa região durante o reinado do Samuel e foi um grande oponente também para o Basílio II. Bom, com relação a essa passividade dos búlgaros, existem aí as questões que foram colocadas pelo Basílio. Então esses principais pontos que eu vou abordar aqui foram os seguintes, né? Primeiramente, o Basílio II ele vai conseguir pacificar os búlgaros porque ele vai manter as fronteiras búlgaras da época do primeiro Império Búlgaro. Ele não aboliu o governo local da nobreza búlgara, inclusive esses búlgaros vão até chegar a fazer parte da aristocracia bizantina na posição de arcontes. Isso é um título grego para membros de uma assembleia da nobreza. Como os bizantinos, desde a época do Heráclio, ele definiu que o grego seria agora o idioma, no caso a língua oficial do Império Bizantino, então os bizantinos eles passaram a utilizar esses termos gregos da antiguidade para para cargos públicos ou até outras questões aí. Bom, também tinha o título de estratego, que já era um título militar, né, que na época da Grécia Antiga era um termo utilizado para generais, e já que no Império Bizantino era para governadores militares, né? Então os estrátegos eles governavam as temas, né, que eram as províncias militares, né? Já no caso das províncias que eram governadas por civis, eram os encharcas, né? Os encharcados, que eram essas províncias civis. Assim como tinha na época do Império Romano, nós tínhamos as províncias governadas por civis, no caso eram as províncias senatoriais, que eram lugares mais pacificados, e tinham as províncias militares, que eram governadas por membros provenientes ali do exército romano.
como no caso, eu sempre uso esse exemplo, que era a província da Judéia, né? Que foi uma província que causava ali muitas tensões, era um barril de pólvora, então tinha que ter um militar para colocar ordem ali naquela província, já que existiam muitas rebeliões. Então, no caso dessas províncias senatoriais, eram governadores que eram indicados ou pelo próprio Senado ou pelo próprio imperador. Bom, então seguindo aqui, em segundo lugar, tínhamos a questão de que o Basílio II ele fez decretos reais que reconhecia a autocefalia do bispo búlgaro de Ocrida. Bom, Ocrida era uma cidade que também ficava localizada na histórica Macedônia que chegou a fazer parte ali do Império Búlgaro, também foi parte do Império Romano, do Império Bizantino, e depois quando os búlgaros fundaram seu império, tomaram ali a Macedônia, mas enfim, a gente já viu isso aí nos vídeos anteriores. Então o bispo ficava nessa cidade de Ocrida. Então ele vai ter essa autocefalia. Mas o que é isso? Bom, autocefalia era um termo utilizado pelas igrejas cristãs no Oriente que significa propriedade de ser autodirigido. Então ele manteve as dioceses que foram formadas na época do reinado do Samuel, e assim também como as propriedades e os privilégios que os bispos búlgaros tinham na época do Império Búlgaro. Então por isso ele conseguiu manter essa paz e essa passividade por parte dos búlgaros. Mas claro que o Basílio não ia viver para sempre, né? Ele reinou por quase 50 anos, mas um dia ele iria falecer. Então foi quando o Império Bizantino vai entrar nessas instabilidades dentro da própria dinastia macedônica, que é a dinastia que o Basílio II fez parte, né? Então o Império tinha essas situações, né? Você tinha um grande imperador, mas seus sucessores acabavam não estando à altura. Tínhamos ali disputas pelo trono, nós tínhamos ali usurpadores, dentro da própria dinastia haviam disputas, enfim, isso sempre levava a problemas administrativos. Bom, aí quando chegou no ano de 1040, nós tivemos uma insurreição que foi liderada por Pedro Deiliano, que vai liderar uma insurreição lá na Tema da Bulgária, como eu já me referi aqui, era uma província militar. Ele foi proclamado como Tissar da dinastia de Cometópolos. Essa dinastia era a dinastia do Samuel, que foi a última dinastia do Império Búlgaro, antes do Império cair. Bom, e ele era neto do Samuel, então ele tentou restaurar o Império Búlgaro, mas não deu certo, ele acabou sendo derrotado e foi despachado para o mundo além vida. Bom, tivemos na sequência a dinastia Ducas, que sucedeu a dinastia macedônica. Claro que quando tem entre uma dinastia e outra, momentos de tensão e disputas, como mencionei. Vamos ter alguns imperadores ali que vão ficar por um breve período, são imperadores sem dinastia. E os ducas, eles sempre estiveram presentes na história do Império Bizantino, fazendo parte do exército, como comandantes militares, e sendo importantes ali em várias campanhas dos bizantinos. Então eles almejavam por séculos chegar ao trono. Então finalmente chegaram. Só que quando eles chegam no trono, vamos ter ali uma dinastia que acabou sendo uma grande decepção, com muitos fracassos que foram acumulados. Bom, entre esses problemas que aconteceram durante essa dinastia Ducas, que foi esse período em que os búlgaros estiveram sob o domínio bizantino, foi uma invasão pecheneg lá no Baixo Danúbio, esse povo que eu já contei a história deles aqui no canal, estavam presentes na história de outros gêneros que a gente já viu aqui, no caso lá da história da Romênia, que a gente viu aqui também no canal, essa mini saga. E também tivemos a mais famosa derrota do Império Bizantino, uma das mais famosas, foi a famigerada Batalha de Manzikerta, onde os bizantinos foram derrotados pelos seljúcidas em 1071. Foi quando os bizantinos tentaram resolver sozinhos esses problemas contra os turcos, contra os muçulmanos,
e não estavam conseguindo. Essa batalha de Manziquerta foi uma grande derrota que os bizantinos sofreram. Inclusive isso vai levar até a dinastia Comnena ao trono, né? Outra situação que aconteceu também foi a invasão dos normandos na Sicília. Bom, essa situação foi a seguinte: os bizantinos eles estavam tentando recuperar novamente a Itália. Eles tinham aquele objetivo de recuperar o que foi do Império Romano do Ocidente, mas aconteceu que eles contrataram os normandos como mercenários, e quando chegou durante a batalha, os normandos estavam ali fazendo grandes avanços no sul da Itália, e os bizantinos estavam conseguindo recuperar pelo menos o sul da Itália. Só que aconteceu foi o seguinte: acabou o dinheiro. Então os normandos eram mercenários. Como os bizantinos pararam de pagar, o que aconteceu? Eles foram e tomaram o sul da Itália para eles. Aí os normandos já tinham conquistas ali pela Europa, fundaram a Normandia, né, na França hoje, né, que é a região da França. Então vão fazer outras conquistas. E a Sicília, nessa época, que era um objetivo que os bizantinos tinham de fazer essa conquista, ela estava sendo ocupada pelos muçulmanos, né, que eram chamados pelos italianos como sarracenos. E aí eles, no caso, os normandos, eles vão de fato conseguir expulsar os sarracenos lá da Sicília e vão fundar o seu próprio reino por lá, né? Então os bizantinos ficaram sem nada, né? Perderam inclusive os territórios que eles tinham esses objetivos. Bom, então vamos ter ali essa questão também dos altos impostos que foram cobrados pelo Miguel VII Ducas, que vai levar à insatisfação da nobreza búlgara. Aí vai permitir que os búlgaros voltem a fazer novas revoltas. Então surge aí uma nova rebelião, né, devido a essas situações, e dessa vez foi com o Pedro III, que vai ficar conhecido como Constantino Bodino. Ele vai ser proclamado como um imperador búlgaro e também bizantino. Ele aparece na lista de imperadores bizantinos, no caso como usurpador. Aí essa revolta aconteceu em 1072, e foi essa revolta organizada não por ele, mas por Jorge Boitaco. No caso do Pedro III, ele era descendente de Samuel, então ele tinha sangue real, ele poderia reinar, no caso, numa restauração do Império Búlgaro. Já o Jorge Boitaco, ele era um nobre búlgaro lá de Skopje, que era a capital do tema da Bulgária, né? O tema da Bulgária, que é essa província da Bulgária. E ficava lá na Macedônia, né? Apesar de ser da Bulgária, ficava lá na Macedônia. Então, o caso do Jorge, ele não poderia assumir a posição de imperador, né? Justamente por ele não ter esse sangue real. Já no caso do Pedro III, ele tinha, por ser descendente ali do Samuel. E no caso também do Pedro, ele era o príncipe de Zeta, né? E Zeta era um principado de Zeta que ficava lá na Sérvia, né? E aí ele vai fazer o seguinte: o Jorge ele vai armar essa guerra contra os bizantinos, contando com esse apoio do Pedro III, ou no caso aí Constantino Bodino. Bom, o que aconteceu foi que o Jorge ele vai enfrentar os bizantinos e vai sofrer um cerco lá em Skopje. E ele vai aguardar esse suporte, né, do Pedro III, que acaba não acontecendo, né? O Pedro III ele deu para trás, né, como o pessoal diz, ele arregou, mas ele acabou se arrependendo depois de não ter dado suporte. Então quando ele se arrepende e volta atrás e resolve apoiar o Jorge, já era tarde, né? O Jorge já tinha se rendido, né, depois desse cerco, e foi levado preso para Constantinopla. Só que no caminho ele faleceu ou foi falecido, né? Porque ele não chegou até Constantinopla. Já esse Pedro III, ele continuou vivendo a vida dele lá em Zeta, chegou inclusive até ser rei por lá, né? Bom, aí tivemos depois desse período da dinastia dos Ducas, como eu falei, devido àquele desastre de Manziquerta, vamos ter a ascensão dos Comnenos, né? Que vai ter início ali com o Aleixo Comneno, que vai ser o primeiro imperador, né, da dinastia Comnena, que foi uma das melhores dinastias que aconteceram ali do Império Bizantino.
Inclusive o Aleixo I é esse famoso Aleixo que vai dar a ideia das cruzadas, né? Que vai pedir ajuda aos reinos cristãos do Ocidente contra esses avanços dos muçulmanos que haviam conquistado todos aqueles territórios que pertenciam ao Império Bizantino lá na região do Levante, que vai ser depois chamada pelos cruzados de Terra Santa, e também no norte da África. E aí vamos ter o Aleixo Comneno, que vai fazer essa questão, vai dar início a essa dinastia, e vai ser um período de tranquilidade, né? Os Comnenos eles eram muito bem organizados, tivemos grandes imperadores, até o último imperador Comneno, que foi o Manuel, que acabou deixando como seu sucessor um filho dele que tinha apenas 14 anos de idade, que foi o Aleixo II. Então que esse Manuel tinha um irmão que era o Andrônico Comneno, um cara que passou a vida toda querendo governar, ser importante, mas ele queria mais diversão, né? Bons vinhos e muitas mulheres, né? Era a vida que ele queria curtir. Então o que é que ele fez? Ele se coloca ali como um regente do Aleixo II, que tinha 14 anos de idade. Então o que ele fez? Ele já, inclusive já tinha até uma noiva, né? Já tinha até uma menina com quem ele se casar. Então ele faz o que? Ele pega e elimina ali o Aleixo II, descarta o menino, eliminou, né? Tirou a vida do garoto e casou-se com a noiva do menino, né? Que era uma menina que tinha uns 13 ou 14 anos de idade, né? Diz que casou mesmo e teve até lua de mel, as coisas todas aí. Bom, aí esse personagem, inclusive, foi um personagem que fez muito sucesso da saga bizantina, né? Aquele personagem que ninguém nunca ouviu falar, mas tem uma história muito interessante. Até recomendo assistirem aí a história do Andrônico Comneno, né? O cara mais odiado e amado na saga bizantina, né? Tem até um inscrito que falou que tá melhor do que assistir Netflix. Bom, então vamos ver aqui a dinastia dos Ângelos, né? Que vai ser a que vai suceder essa dinastia Comnena. E durante essa dinastia dos Ângelos já começa com problemas. Vamos ter a revolta novamente dos búlgaros, e vai ter início em 1185. Essa revolta que foi liderada pelos irmãos Assem, que eram o Teodoro e o Ivan, né? Depois eles vão mudar seus nomes ali quando, bom, eles vão formar ali, refundar o Império Búlgaro. Então eles vão se aproveitar desse tumulto que estavam no Império Bizantino, né? Após o fim da dinastia Comnena, depois desse desastroso reinado do Andrônico Comneno, que foram apenas 3 anos, mas foram 3 anos de terror. E quem assume vai ser o Isaac II Ângelo, que vai dar início a essa dinastia dos Ângelos. Aí os irmãos Assem, que eram aí o Teodoro e o Ivan, depois eles vão mudar os nomes, né? O Teodoro vai passar a se chamar Pedro IV ou Pedro II, já que os outros dois ali não valeram, né? Então os dois irmãos eles vão pedir uma prônia ao imperador Isaac II Ângelo. O que era uma prônia? Uma prônia eram terras dadas aos nobres, que era tipo um feudalismo na Europa Oriental. Mais precisamente um feudalismo que acontecia dentro do Império Bizantino, mas não se assemelha em nada com o feudalismo que a gente conhece da Europa Ocidental, que a gente maçantemente vê na escola, né? Na época do ensino médio, fundamental, né? A história da Idade Média se limita, né, a feudalismo, a cruzadas, Idade das Trevas, a igreja, é só isso que a gente vê, né? Mas vocês sabem que tem muito mais do que isso. Bom, então o que é que vai acontecer? Então esses irmãos, eles tinham inclusive uma origem meio misturada, eles já não tinham mais ligação nenhuma com a linhagem de Samuel. Então eles eram meio misturados eram búlgaros, misturados com cumanos, com valáquios, enfim. Então eles tiveram esse pedido negado pelo Isaac II, teve discussão, teve tapa na cara. O Isaac deu um tapa, acho que foi no Teodoro, que, bom, os irmãos ficaram revoltados com isso aí. E eles retornaram, né, para a cidade onde eles viviam, que era Mécia. Bom, e aí aconteceu o seguinte: havia já uma insatisfação nesse início do reinado de Isaac II, pela questão de que aumentou os impostos de novo, né? Então aumenta o imposto, o povo se revolta.
Então esse aumento de imposto tinha dois propósitos. O primeiro era uma guerra infundada ali contra a Sicília, para reconquistar a Sicília, que havia sido tomada pelos normandos, como eu falei um pouco antes nesse vídeo. E ela era governada pelo Guilherme II, né, que era o rei da Sicília, que era um cara que era um bom vivão, né? Vivia também parecido com Andrônico, né? Mulheres, vinhos, bons vinhos, né? Boas mulheres, boas companhias, elas mulheres, boas companhias, enfim. E aí ele vai ser um cara que não gostava de combater, mas ele era muito bom em diplomacia, né? Conseguia até impedir que o Frederico II, Frederico Barbarossa, conseguisse invadir a Sicília só nas conversas. E aí também tinha a questão dos gastos que o Isaac II ele tinha para fazer com o seu casamento, né? Ele ia fazer um casamento, ele queria uma grandiosíssima festa, porque ele ia se casar com a Margarida da Hungria, que era filha do rei húngaro Bela III. Bela III tem uma relação estreita com os bizantinos, chegou a viver em Constantinopla, estudou por lá. Tentaram realmente fazer essa aliança entre os bizantinos e os húngaros. Inclusive chegou até a cogitar que o Bela III seria um futuro imperador bizantino, né? Houve essa possibilidade. E aí aconteceu que isso vai levar a população à revolta, né? Somente ali os búlgaros, que já estavam insatisfeitos com essas situações dos impostos. Então os irmãos Assem voltaram lá para a Mécia, onde eles viviam, e vão montar um exército com esses búlgaros insatisfeitos, e também eles vão juntar os cumanos, né? Os cumanos que também estavam nessa mesma situação. Então, a princípio, eles vão tentar recuperar a cidade de Preslav, que era a histórica capital do Império Búlgaro, né, do primeiro Império Búlgaro. Então, como eles não conseguiram, eles vão fundar uma nova cidade, que foi a cidade de Tarnovo, né, que vai se tornar depois a capital do segundo Império Búlgaro. E aí, quando chegou no ano de 1186, nessa guerra entre os búlgaros rebeldes e os bizantinos, que foram liderados no campo de batalha pelo Isaac II Ângelo, os bizantinos eles conseguiram vencer os búlgaros, fizeram os búlgaros recuar. Só que aconteceu o seguinte, né, uma coisa bem inusitada. O Isaac II Ângelo, ao invés de continuar avançando e abafar a rebelião, ele voltou para Constantinopla. Bom, foi uma questão que eu particularmente brinquei sobre isso na saga bizantina, e acho que ele estava com saudades da esposa dele, né? Então ele quis voltar para casa e deixou ali os irmãos se recuperarem. Então Teodoro e João eles vão recuperar suas posições e vão atacar a Trácia bizantina. Aí o Isaac II faz uma nova investida lá em Moésia, mas ele não consegue conquistar a cidade de Tarnovo. E aí ele vai fazer um cerco lá em Lovec, que era outra cidade que também ficava no antigo território da Bulgária. E lá foi onde o Isaac vai ter um único sucesso, que foi capturar a esposa do João Assem, no caso Ivan Assem. E aí eles vão ter um cerco de 3 meses que não vai dar em nada. Então acabam resolvendo fazer um acordo de paz. O Isaac II ele queria voltar para casa, queria ficar com a esposa, então não deixa esse negócio para lá. E acaba reconhecendo ali os búlgaros novamente como independentes. E os búlgaros ficam ali como um estado independente novamente. E vamos ter o retorno do segundo Império Búlgaro, no caso a refundação do Império Búlgaro com o segundo Império Búlgaro. E aí, para garantia de não agressão, bom, que não deu muita coisa, os irmãos Assem eles vão entregar o irmão mais novo deles, que era o Joanitzes, como um refém e uma garantia de que os búlgaros não atacariam mais os bizantinos, né? Ficava tudo em paz ali. E aí futuramente esse Joanitzes ele vai ser conhecido como João Romeocotonou, que seria eliminador de romanos. E aí os irmãos Assem eles vão conseguir restaurar o Império Búlgaro após quase 170 anos de domínio bizantino. Os bizantinos, devido a esse impasse, eles acabam reconhecendo aí a Bulgária, né, como esse estado independente, e vamos ter esse início do segundo Império Búlgaro em 1186.
Bom, então nós chegamos ao segundo Império Búlgaro, que é o segundo tópico aí deste vídeo. Os irmãos Assem, eles vão fazer um reinado conjunto que vai durar 10 anos, vai de 1186 a 1196. É aí quando eles mudam de nome. O caso, o Teodoro vai passar a se chamar João, sendo considerado como João II ou João IV. Os outros dois Joões, como falei, foram tentativas e falharam, de rebeliões dos búlgaros contra os bizantinos. E no caso do Ivan, ele vai passar a se chamar João. Vamos ter Pedro IV e João I, enfim. E aí o João, ele ficava responsável pelas incursões militares dos búlgaros, enquanto Pedro ficava mais na questão de negociar alianças. E uma dessas tentativas de negociação de aliança foi com o Frederico Barbarossa, que era o Sacro Imperador Romano Germânico. Frederico Barbarossa estava a caminho da Terceira Cruzada e ele estava passando pela Bulgária, em direção ali à Terra Santa. Então o Pedro foi lá, o Pedro IV chega para o Frederico Barbarossa com uma proposta bastante indecente, e foi de que o Frederico Barbarossa o ajudasse a acabar com os bizantinos. E o que é que o Frederico Barbarossa ganharia com isso? Bom, ele poderia ser agora o novo imperador, bizantino, seria o rei dos gregos, e unificaria os dois impérios, o Sacro Império Romano Germânico e o Império Bizantino. Ele se tornaria o homem mais poderoso, ele já era o mais poderoso do mundo naquela época, mas ele teria ainda mais poder, teria dois impérios enormes aí na mão dele, nas mãos dele no caso. Em troca dessa vitória, no caso o Pedro IV teria ali o fim do Império Bizantino, teria mais se preocupar com os bizantinos, e cederia eles ao Frederico Barbarossa, em sua campanha na Terceira Cruzada, soldados cumanos e valáquios, que lutariam ao lado dele nessa Terceira Cruzada. Bom, então vamos chegar a ter de fato um combate entre o Frederico Barbarossa e o Isaac II. Então, mesmo o Isaac tendo reconhecido ali a derrota para os búlgaros e tal, os búlgaros queriam acabar com os bizantinos, era uma questão de honra, de vingança e tudo mais. Então vai ter esse combate entre o Frederico Barbarossa e o Isaac II, e vai ser aquela batalha meio que, olha, eu não estou muito afim dessa briga. E essa batalha aconteceu lá em Adrianópolis. Então, depois de uma batalha inconclusiva, os dois se sentam para conversar e por que a gente está lutando, E aí o Isaac II faz uma proposta também para o Frederico Barbarossa, para que ele seguisse em paz, e ele faria ali um trajeto seguro para o Frederico seguir em paz para a sua Terceira Cruzada, e ele lidaria com os búlgaros. Então Frederico percebeu que estava se metendo em uma briga entre dois lados rivais e que ele estava no meio dessa briga aí. Então ele resolveu se retirar, foi embora dessa confusão e foi falecer em paz, atravessando ali o rio Selef, lá na Armênia, Cilícia, onde ele caiu do cavalo e se afogou lá nesse rio, sem chegar sequer a pisar na Terra Santa, Não participou da Terceira Cruzada porque ele caiu do cavalo e faleceu depois de ser afogado aí neste rio rio Selef, na Armênia, Cilícia, Então ele deixou para lá as coisas e foi falecer em paz. Bom, então nessa história os búlgaros acabam conseguindo se expandir, os seus territórios, inclusive eles vão recuperar Preslávia, a capital histórica do Império Búlgaro. Mas aconteceu o seguinte, os irmãos Assem, vocês lembram lá do Joanitzes, o irmão mais novo que foi entregue como refém para evitar um pacto de não agressão, que os próprios búlgaros quebraram esse pacto? Bom, ele ficou 2 anos lá sobre o cárcere ali dos bizantinos como refém, mas ele conseguiu fugir depois desses 2 anos. Então qual foi a dele? Vou me vingar dos meus irmãos. E aí aconteceu que teve uma situação que o ajudou. Bom, os
búlgaros, eles estavam fazendo as suas campanhas tendo o apoio dos boiardos lá da Valáquia, né? O próprio Vlad Drácula, como a gente viu na mini saga romena, ele não gostava desses boiardos, não eram confiáveis, porque os boiardos eliminaram o pai dele, né? O Vlad Drácula II e o Micerna II, que eram, no caso, o pai e o irmão do Vlad Drácula. Por isso que ele depois mandou empalar esses boiardos e traíram ali a sua família. Então esses boiardos, eles eram meio não muito confiáveis. E aconteceu o seguinte, nós tivemos um boiardo chamado Ibanco. Bom, esse Ibanco ele estava como comandante das tropas do Ivan Acen, no caso aqui a gente chama ele de João Acen, né, como ele se torna aí o imperador búlgaro. E aí o João ele descobre que o Ibanco estava tendo um caso com a sua cunhada, né, no caso a cunhada do Ivan Acen. Então o Ivan ficou muito furioso com o Ibanco, houve um bate-boca, possivelmente agressão verbal, possivelmente física também. Eu sei que no fim das contas o Ibanco ficou muito irado lá com o Ivan, que levou ao ponto dele eliminar o Ivan, né? Mandando ele para o mundo além vida. E nessa história, o Joanitzes se aproxima do Ibanco. Pô, já você já se livrou de um, por que não tirar também o outro de circulação, né? Meu outro irmão, o Pedro, né? No caso o Teodoro. Então os dois se unem lá e o Joanitzes acaba conseguindo eliminar o seu outro irmão, completando a sua vingança, e se torna o novo imperador búlgaro em 1196. Ele vai reinar até 1207. Então nesse período dele, mesmo não sendo tão longo, né, ele conseguiu expandir a Bulgária. A Bulgária já tinha tido uma expansão durante o reinado dos irmãos Acen, como a gente pode ver até no mapa da época do Ivan Acen, já que um acabou falecendo um ano, o outro no ano seguinte. A Bulgária pegava esse território do Mar Negro, Danúbio, tinha a Cordilheira dos Balcãs, tinha uma parte do leste da Macedônia, Belgrado, né, que hoje é a capital da Sérvia, mas já tinha esse nome naquela época, e a Morávia. Aí durante esse reinado do Joanitzes, ele vai fazer uma aproximação com o Papa, né, tornando a Bulgária agora um país católico, né, cristão católico apostólico romano, né, mudando totalmente ali a sua igreja, que era a igreja ortodoxa grega, né. Ele vai ter o reconhecimento do Papa como Rex, né, que é um título latim para rei. Ele queria ser considerado o imperador, né, o czar dos búlgaros e dos valáquios, né. Esse título czar ele é de origem búlgara, né. Apesar de ter sido mais conhecido com os russos, ele já foi criado pelos búlgaros e também era utilizado pelos sérvios. Bom, o Joanitzes ele vai, durante seu reinado, travar batalhas contra o Império Bizantino e depois em 1204 contra o Império Latino de Constantinopla. Bom, os cruzados na Quarta Cruzada, e vocês também ter essas batalhas que ele vai ter contra os cavaleiros da Quarta Cruzada, eles vão conquistar Constantinopla, vão acabar com o Império Bizantino, né? Vão fundar o Império Latino de Constantinopla. E o Império Bizantino, vamos ter ali, vai se fragmentar em reinos, em principados. Nós que vamos considerar o Império de Nicéia como um verdadeiro sucessor do Império Bizantino, porque lá ficou a maior parte da corte, as pessoas mais importantes de Constantinopla estavam lá em Nicéia, e inclusive até o patriarca de Constantinopla é levado para lá pelo Teodoro Láscaris, que foi o cara que comandou essa reorganização do Império, no caso do Império de Nicéia, que voltaria a ser Império Bizantino, mas não pelas mãos dele, mas no futuro ele vai só começar a pavimentar o caminho. Mas enfim, então vamos ter essas batalhas que o Joanitzes vai ter contra os cruzados. Ele vai conquistar partes da Trácia, vai ter a região das montanhas do Ródop, vai ter a Boêmia e a Moldávia, né, que fazia parte lá da Dácia, né, antiga Dácia. E assim também como toda a Macedônia vai ser conquistada por ele. Aí teve a Batalha de Adrianópolis, mais uma batalha de Adrianópolis em 1205, Adrianópolis ficava lá na Macedônia. E ele vai conseguir limitar esse poder dos latinos, os latinos estavam
se expandindo, mas eles ficaram com um império pequeno, né, com relação ao tamanho que era o Império Bizantino. Assim também como outros adversários, que no caso eram a Sérvia e a Hungria, onde pode ver aí o reinado aí do Acém, foi um reinado bastante grande aí do Joanitzes. Ele conseguiu expandir bastante o Império Búlgaro, no caso o segundo Império Búlgaro. Então talvez tenha sido a melhor época. Então talvez a de Ivan também foi muito boa. Mas enfim, eu vou falar rapidamente aqui sobre o Boril, né, da Bulgária, que foi o sucessor do Joanitzes. Bom, o Joanitzes, ele teve esse reinado curto porque ele foi despachado para o mundo além vida. Isso aconteceu em Tessalônica, né, o que vai abreviar o reinado dele, né, poder ter sido um reinado mais longo e mais próspero ali para os búlgaros. Mas enfim, não se sabe ao certo se esse Boril participou desse complô contra o Joanitzes, talvez organizado por apoiadores dos irmãos aí do caso do Joanitzes, que eram o Teodoro e o Ivan, né, que se revoltaram com a vingança do Joanitzes e quiseram eliminar o Joanitzes. Bom, não sabe se o Boril estava aí no meio. Mas esse reinado do Boril foi um reinado ali bem morno, né? Ele vai chegar a se aliar com os cruzados, que os cruzados estavam fazendo uma campanha contra a Sérvia. E aí nessa história ele acaba perdendo alguns territórios, vai ser um reinado ali que vai acabar sendo meio que desastroso ali para os búlgaros. Ele também acaba sendo destronado, ele foi cegado e depois jogado em um mosteiro. E aí depois teremos o reinado do Ivan Acém II, que eu vou deixar para o próximo vídeo, porque eu já falei um bocado aqui nesse vídeo de hoje. E a gente vai dar sequência com a segunda metade da história do Segundo Império Búlgaro. E vamos ver ali o domínio do Império Otomano, né, que vai durar até o século XIX, mas enfim. Então a gente se vê no próximo vídeo. Claro, espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido. A gente se vê agora no próximo vídeo. Um abraço do Zelota. Até lá. Falou, pessoal.